agradeço imensamente a Deus por essa oportunidade que Ele me dá de poder conhecer mais um pedacinho dessa família, que é muito grande, por sinal, né? Quero também pedir perdão a vocês pelo horário, né? Não era esse, não foi esse por nada, mas como eu sou familista, a gente sempre se atrasa um pouquinho, mas a gente chega, né? A gente chega lá, ao contrário de alguns vascaínos, né, Rodrigo? Vai. Eu quero já glorificar a Deus pela vida do Rodrigo, essa galera do Iluminar aí, gente fera. Gostaria muito de estar esteve com eles ontem, mas infelizmente o trabalho, eu ainda tenho que trabalhar. Estou orando a Deus para que um dia eu possa não trabalhar, mas infelizmente eu tenho que trabalhar ainda. Ou felizmente, sei lá. Mas aproveito Deus nos dá a possibilidade de estarmos aqui hoje. Está comigo meu irmão, esse negrão aqui é meu irmão mesmo, tá? Meu outro irmão também, Tiagão, homem de Deus. E galera, Deus colocou alguma coisa no nosso coração. Para você ter uma ideia, eu não dormi essa noite, estou acordado a noite toda, desesperado, clamando a Deus para que Deus fale alguma coisa, para que Ele falasse alguma coisa comigo, para eu compartilhar com vocês. Foi complicado, sabe? Mas Deus falou alguma coisa e eu quero compartilhar com vocês. Quero pedir que você já deixe sua Bíblia aberta no livro do Evangelho de Mateus. Capítulo de número 14. Mateus capítulo 14. Você deixa aberta a sua Bíblia a partir do versículo 13. Alguns vão realmente deixar aberta, outros vão deixar ligada, né? E antes da gente entrar aí, eu preciso falar, eu sou componente do projeto Metanoia. Metanoia no grego, vocês já sabem que é transformação, mudança de mente. E esse é um projeto que Deus colocou no nosso coração, ainda morando em Piabetá. Nós começamos esse projeto com a proposta de levar a igreja para a rua. E começamos ali com o culto mensal em cada praça. E isso lá ainda, né? E quando, em razão da questão do trabalho, eu tive que ir para Macaé, a minha pretensão no início era simplesmente de trabalhar. Eu falei para Deus assim: Senhor, eu vou para Macaé para trabalhar. Não quero nada com igreja, nada com nada. Eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar. E Deus realmente ele permitiu que eu fosse para Macaé para trabalhar. E eu consegui ficar, não sei, algo em torno de 3 meses sem fazer nada. Só que, sei lá, quando a gente pega o gosto por estar nas ruas, fazendo alguma coisa para Deus, é um vício, é uma dependência, né, Bruno? E você até consegue ficar longe, mas quando você vê alguém usando aquela droga, sabe, usando a droga, aquilo te instiga, dá vontade de você usar também. Foi o caso de um dia eu estava passando na praça da Washington Luiz, em Macaé, e vi a galera do rádio. E aquilo me despertou. E eu que já era um viciado compulsivo lá, fiquei pior. Porque eu encontrei com uma galera que era pior do que eu era antes, né? E ali eu pude fazer contato com eles, e enfim, continuamos com o projeto Metanoia aqui em Macaé. Só que
a nossa proposta não era simplesmente fazer um culto mensal em cada comunidade ou em cada praça. Não. Porque fazer um culto lá fora, de certo modo, é fácil, né? Você separa uma praça, separa uma casa, um espaço, você faz um culto. Só que Deus nos fez entender que nós precisávamos ser instrumento dele para sanar a necessidade de alguns. E eu nunca pensei, mas, sei lá, 3 anos atrás, eu estaria sendo igreja para aqueles que não gostam de igreja. A verdade é essa. E nós começamos militando, e Deus começou a abrir a nossa mente, e começamos a entender que, como sendo igreja, nós precisávamos estar inseridos no contexto de onde nós fomos estabelecidos por Deus, onde eu moro principalmente, e ali é a minha área de atuação. Eu moro na Nova Holanda, um bairro muito tranquilo, calmo. Para você ter uma ideia, a UTP lá está com uns tonéis de areia, tudo na frente. Os caras colocaram lá do torno, sei lá, uns 15 na frente, cheio de areia, para poder proteger do tiro. Os caras lá são fera mesmo. E Deus nos fez entender que nós precisávamos estar inseridos ali, não só estar por estar, mas nós tínhamos que ser canais de Deus, porque ser instrumento de Deus, ser um canal dele, aonde quer que ele queira te usar. E quando Deus estabelece essa igreja aqui nessa localidade, isso significa dizer que Deus tem algo para fazer através dessa igreja aqui nessa localidade. E Deus não quer simplesmente que você saia da sua casa, se reúna aqui, volte para a sua casa, se reúna de novo, volte para a sua casa. Não. Deus tem algo a mais. Sabe? E nós começamos a orar e Deus nos fez entender que nós precisávamos ter um contato direto com a comunidade. E começamos a analisar o que não tinha a comunidade. Ou pelo menos o que a igreja não oferecia para a comunidade. Por exemplo, Dia das Crianças, festa da comunidade. Quem fazia a festa na comunidade? A igreja? Não. O tráfico de drogas fazia a festa das crianças. E esse dia eu estava até conversando com a minha esposa, a gente estava até rindo dessa situação, que a festa era para as crianças, mas era regada de cerveja, droga, enfim, parecia na verdade que era uma coisa para adulto, né? E assim nós vivíamos ali. A gente deparando com alguns crentes falando das mazelas da localidade, falando a respeito disso, que a gente dizia que era um absurdo. Dia de uma santa aí que o pessoal da Doce, como é que é o nome da santa? Cosme Damião. Não, tá, tem Cosme Damião, mas tem o nome da santa. Tem o nome da santa, eu não sei o nome da santa. Qual é o nome da santa? É Aparecida, Nossa Senhora Aparecida. Nossa, não, a senhora deles, Aparecida, né? Aparecida, enfim. Então alguém sempre dizia um absurdo, porque estão fazendo isso ou aquilo, e na verdade eu percebi que a galera se colocava numa posição de reclamar somente, né? Então Deus nos deu a possibilidade de realizarmos a primeira ação urbana. O que é a ação urbana? A ação urbana é um dia de ação social que a gente leva a galera para cortar cabelo, de homem, de mulher. A gente coloca lá pula-pula, algodão doce, cachorro quente, refrigerante. A gente coloca o videogame lá também para a galera. Enfim, com essa estratégia nós percebemos que nós já estávamos chegando próximo das crianças e dos pais. Pô, que maravilha! As portas do colégio se abriram para a gente. Tanto é que qualquer hora, se alguém quiser executar algum trabalho em Macaé, na Nova Holanda, a gente pode chegar lá que as portas do colégio estão abertas para a gente. Uma bênção. Mas, era muito legal, a gente está com tanta afinidade com as crianças, com os pais. Mas e os adolescentes?
E os jovens? Nós já tínhamos uma certa afinidade com eles, porque eu sou barbeiro, e a gente tem muito contato. E além disso, nós curtimos o baile funk com eles, você sabia disso? Nós somos crentes, mundano, né? Mais ou menos, né? Enfim, nós temos, sei lá, pelo menos uma sexta-feira no mês a gente vai para um baile lá chamado Ponto Certo. Eu já batizei ponto certo de ponto errado. Não é ponto certo, é ponto errado. E com isso a gente cria afinidade, porque o pessoal vê a gente e tal, aquela coisa toda. Mas no ponto certo, no baile funk, não tem como você estreitar relacionamento. Não tem como você trocar uma ideia, não tem como você lançar um convívio. Não, porque é tudo muito rápido. É tudo muito ao som do tamborzão, entendeu? Tudo muito rápido. E uma certa feita, até em pedido de um rapaz lá, nós estávamos precisando trocar uma ideia com ele, mas ele sendo cara do tráfico, nós não tínhamos essa possibilidade. E Deus nos deu uma outra estratégia, que era de fazer um retiro chamado Retiro Pródigo. O que é o Retiro Pródigo? O Retiro Pródigo é um dia que a gente tira, inclusive agora no final de abril, ou no início de maio nós estaremos realizando, que é um lugar onde a gente estabelece o evangelismo de relacionamento. Eu percebi que há muita gente que evangeliza, há muita gente que entrega papel, mas essa muita gente também não conhece quem mora ali, sabe? Não tem ideia da realidade. E quem está sendo abordado, na verdade, não é ouvido. Porque a finalidade, às vezes, entenda bem, não é que eu estou falando mal, tá, da questão de você entregar o folheto. Não, não é isso, tá? Mas normalmente quem recebe não é ouvido. E sem contar que, vamos ser bem sinceros, hoje virou praxe o folhetinho, não é isso? Então, nós fizemos o Retiro Pródigo. O Retiro Pródigo foi assim, nós fomos para um sítio e nós chamamos uma galera, e hoje a gente estava conversando sobre isso, nós levamos em torno de 60 a 70 jovens, tá? Desses 60 a 70, tinha gente que era do tráfico, tinha gente que era viciado, tinha gente que era simpatizante, tinha gente desviada do Evangelho, e a finalidade era tão somente lançar um convite com eles. E gente, foi assim que aconteceu. Nós fomos para lá, passamos um domingo, e foi interessante quando a gente chamava para abordá-los, né, para ir para o retiro, sempre alguém queria saber quanto é. Quanto é? E a gente dizia que era de graça. Aí alguns diziam, não, vocês estão levando a gente para a escama, cara. Igreja não dá nada de graça para ninguém. Olha a mentalidade. Igreja não dá nada de graça para ninguém. Aí eu disse, não, cara, a gente realmente quer quebrar essa imagem. É encontro, irmão? Pô, não é encontro, cara, é encontro. Porque a galera do encontro, quando veio chamar a gente, falou isso também. Que ia ter futebol, que ia ter piscina, ia ter lazer. Chegou lá, não teve nada disso. Foi 3 dias de palestra, ouvindo. E a gente olhando para a piscina, um calor, e a gente não podia usar. É encontro, sim, irmão. Não é encontro, cara. Não é encontro. Mas vai rolar oração? Eu falei, não sei, cara. De repente nem role. Vai rolar culto? Cara, também não sei. Eu só quero que você passe um domingo comigo, cara. Só quero que você passe um domingo com a gente. Só isso, mais nada. E assim foi. Nós conseguimos levar essa quantidade de jovens. E nós passamos um dia todo lá. Não teve exorcismo, não teve. Ninguém caiu endemoniado, não teve ataque de epilepsia, nada disso. Nada disso. Foi um dia normal. Assim como Jesus às vezes fazia. Jesus ia para esses lugares de pessoas de reputação duvidosa, simplesmente para sentar e comer com eles. E nós fizemos isso. Foi uma bênção, gente. Uma bênção. E detalhe, depois do retiro, nós começamos a notar que o nosso relacionamento com a comunidade se intensificou muito mais. Porque se nós conhecíamos, sei lá, 200
adolescentes, nós passamos a conhecer quase 1000. Porque dos 70 que foram, começaram a falar para todos, e agora fica uma encheção de paciência. Quando é que vai ter outro? Quando é que vai ter outro? Quando é que vai ter outro? Por quê? Simplesmente pelo fato deles poderem estar no nosso meio, não pagarem nada e não ter nenhum senhorzinho chato querendo enfiar um folheto ou oração em cima dele. E o mais interessante disso tudo, que ao final da tarde nós nos reunimos lá, e Deus desceu uma palavra, foi uma coisa espetacular. Isso não fui eu que ouvi. Um dos irmãos que foi com a gente, estava até achando estranho a gente não orar com ninguém, não expulsar nada. Ele passou no banheiro e ele ouviu quando 2 rapazinhos piores estavam conversando assim: cara, nós precisamos mudar de vida. Olha aí, cara, hoje nós estamos aqui esse domingo, mas nós poderíamos passar toda a nossa vida assim, cara. Olha os caras, não tem ninguém cheirado, não tem ninguém fumado, pô, está geral zoando direto. Eu estou aqui bolado porque eu não cheirei, eu não fumei. Cara, eu tenho que mudar de vida, eu vou chegar lá, a minha vida vai ser outra. E realmente, quando chegou lá, um desses rapazes se reconciliou com Jesus. Aleluia. Não foi na minha igreja. Aleluia. E ele nunca foi até hoje. Mas é mais um cidadão do reino. Amém. Então, a nossa preocupação é essa. A gente está próximo da comunidade. A gente estabelecer um laço de afetividade com a comunidade. É a gente ter moral. Sabe por quê, irmãos? Para analisar você. Quando tem um vizinho, um parente, passando por uma determinada situação, quando alguém menciona o seu nome, ou quando ele lembra de você, o que é que vem à memória dele? Será que o que vem à memória dele é a solução? É ajuda? É auxílio? Será? E por muitas vezes eu me peguei me questionando a respeito disso. Porque simplesmente eu não quero ser alguém que tem uma roupinha legal, que vai para a igreja e volta, que dá bom dia, boa tarde, boa noite, talvez da paz do Senhor. Simplesmente não. Não. Nós queremos fazer jus do chamado que Deus estabeleceu para as nossas vidas. E nós não queremos ser igreja como representatividade de um ciclo religioso, não. Não. Nós queremos ser um braço atuante de Deus aqui nessa terra. Nós estamos falando a respeito do reino de Deus nas ruas. Mas que reino é esse? Que tipo de reino é esse? Quais implicações que esse reino traz para mim e para a sua vida? Quem sou eu nessa temática de reino? Quem sou eu? Eis a questão. Quem sou eu? E ainda nesse emaranhado, curtindo tudo isso, tendo algumas experiências, eu me recordo de um dia nós estávamos lá na ação urbana, quando uma senhora com duas crianças, ela passou o domingo todo com a gente, e no final da tarde ela abraçou a minha esposa, agradecida, com os olhos lacrimejando. Ela disse: olha, muito obrigado, porque hoje eu comi cachorro quente, meus filhos puderam comer, mas ontem a minha oração era: Senhor, o que vai ser da gente amanhã? O que iremos comer? E ela pôde estar com a gente aquele dia, ela e os filhos comerem, porque além da gente distribuir as coisas para a massa, a gente faz o almoço para quem trabalha, mas ela pôde comer junto com a gente. E nós poderíamos sair dali simplesmente ouvindo o que aquela mulher falou sobre ter tido a oportunidade de comer alguma coisa e vai descido, não é isso? Não é isso? Só que Deus nos fez entender que aquilo ali ainda não era nada, porque as fotos iriam para o Facebook, né, Tiago? Né? As fotos iriam para o Facebook como alguém que está atuando no reino, mas aquela mulher comeu naquele dia. As crianças se alimentaram naquela hora, mas e o outro dia? Como seria? E nós entendemos
nós compreendemos que nós precisaríamos ser instrumento de Deus na vida daquela mulher e tantas outras mais que apareceram e aparecem. Isso por quê? Para que você entenda que alguma coisinha que você provavelmente faça, você não se envaideça, não se ache o último biscoito do pacote, não. Porque Deus tem alguma coisa a mais, Deus só está armando a arapuca para você. Deus está armando a arapuca para você. E ao contrário daqueles que profetizam que amanhã você vai ser rico, eu vou profetizar agora diferente, eu vou ser outro profeta, tá? Você não vai ser rico, você vai ser próspero. Amém. Porque ter prosperidade é ter ausência de necessidade. Se eu compreendo que eu tenho ausência de necessidade, e se sou alguém que me compreendo como um ser atuante nesse reino, as outras pessoas também precisam ter ausência de necessidade. Isso significa dizer, meu irmão, eis que eu te digo, varão, o Senhor está de olho, ó, na sua conta que está gorda, sabia disso? Aí eu pergunto a você, por que é que nós estamos guardando tanto? Se a gente fala que nossa morada não é aqui, se a minha casa não é aqui, para quem eu vou guardar, Thiago? Me responda isso aí até hoje, eu não consegui entender. Por que nós temos caixa com milhões? Por que e para que, meu irmão? Nós estamos sempre preocupados com o amanhã. Só que a minha Bíblia fala que o amanhã não nos pertence. O amanhã pertence a quem? Pertence a Deus. E se eu tenho um relacionamento de afetividade direto com Ele, eu entendo, cara, eu posso gastar hoje porque amanhã Ele vai dar. Mas como é que eu vou gastar? De que modo? De que jeito? De que maneira? Sabe por quê? Porque se é lançado para a gente algumas campanhas das quais você precisa entregar todo o seu salário, porque para aqueles que forem fiéis e entregar o salário, o 13º, a hora extra, o vale transporte e o ticket de refeição, o Senhor tem mais à frente para ele, sabe o quê? Um cargo maior na empresa. Oh, glória a Deus, a gente entrega, porque nós somos interesseiros. Por trás da nossa postura de piedade, existe o interesse. Deus vai abençoar, Deus vai dar, não é assim? Normalmente não é assim. Mas o que Deus quer da gente nesse ambiente de reino é que entendamos que quando a gente clama, Senhor, venha o teu reino, nós estamos pedindo, Deus, reina. Senhor, estabeleça as tuas leis. Senhor, seja o maioral, seja o cara. Deus, eu estou a fim de largar tudo o que eu era, tudo o que eu fiz. E eu quero hoje, a partir de então, ser um cidadão desse reino. Esse reino que nos faz entender que agora o que prevalece não sou eu, mas é Ele. Um reino que vai me dar a possibilidade de não viver a minha vontade, mas viver a vontade dele. Mas só que esse papo de vontade de Deus para a gente virou uma teoria, virou uma conversa piada, porque enquanto a vontade de Deus tiver a ver com a minha vontade, glória a Deus e aleluia. Mas quando a vontade de Deus estiver oposto à minha vontade, é diabo, é satanás, é troço ruim, é capeta, é assim. Porque aquilo não diz respeito à nossa vontade, não diz respeito ao que eu quero. Só que, cara, olha só, existe uma parada muito louca nessa questão de reino, e nós precisamos entender isso. Porque hoje a vibe do reino é o reino para cá, vamos entregar o reino, vamos fazer o reino, é assim. É igual o lance da época da chuva. Vocês lembram da época da chuva? Todas as músicas falavam de chuva, é chuva, e sobe, até a chuva até subir, sobe chuva. Não era a época da chuva, era chuva nada. Não é isso? E eu não sei se eu sou muito mal, não consegui me molhar na chuva, cara. Não consegui.
E hoje, se nós pararmos para observar, a vibe do momento é reino, né? Pimenta do reino. Tudo é reino. É música de reino, roupa de reino, cantor de reino, pregador de reino. É muito reino, irmão. É muito reino. Só que quando a gente para analisar, porque realmente é esse reino, a gente vai começar a entender que tem gente falando de reino, mas não está entendendo o que é o reino. O que é o reino? O que é o reino? Alguém sabe me dizer o que é o reino? O reino, além de ser todo o espaço que Deus domina, também é aquilo que Ele cria, também é aquilo que Ele governa. Isso é reino. Reino é toda a dimensão em que Deus é posto como cara. Isso é reino. Só que nessa questão de reino, ele existe. E Jesus falou: olha, o reino de Deus é chegado até vós. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando Jesus fala sobre essa realidade de reino, ele também diz para Nicodemos: cara, olha só, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Porque nós entendemos que a mensagem de Jesus a respeito do reino vai além do que nos é proposto a respeito da salvação. Quando nós iremos estar nesse reino do porvir, quando nós iremos herdar esse reino, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, assim. E é melhor que Jesus volte para buscar a sua igreja, porque tem gente que não quer morrer para ir para o reino. A gente não quer morrer mais, não é isso? Eu ouvi um irmão esse dia falar: poxa, irmão, fulano está doente no hospital e o médico decretou que ele vai morrer. Aí o outro falou: está arrependido de ser demônio, não vai tirar o irmão da gente. Olha a mentalidade. Olha a mentalidade. Não queremos morrer. Porém, Cristo, quando ele diz para Nicodemos: cara, olha só, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. Ele está falando do encontro com Cristo. Ele está falando da experiência com Cristo. Quem não tiver uma experiência com Cristo não pode ser participante desse reino. Não pode, não tem possibilidade de ser participante desse reino. Ou seja, através de termos esse contato, esse encontro, essa experiência com Cristo, nós somos participantes desse reino. Que reino é esse? Um reino que Jesus disse que já era chegado até eles e que já é chegado até nós. Só que quando Jesus diz que esse reino já é chegado até vós, ele prova quem realmente está mandando agora. Ele prova quem realmente é o rei. Porque quando ele fala sobre isso, a Bíblia vai nos mostrar ele com autoridade sobre os demônios, ele com autoridade sobre a morte, ele com autoridade sobre as ondas, sobre a chuva. Então, por isso ele está dizendo: cara, olha só, eu estou falando que o reino é chegado e eu estou provando para você que o reino realmente está entre nós. Ou seja, a experiência com o reino nos dá a possibilidade de entendermos isso e de praticarmos isso, de demonstrarmos isso. Porque, cara, olha só, hoje, o que mais as pessoas aí fora sabem é que Deus é santo. Mas Jesus te ama. Eles sabem disso. Obrigado, irmão. O que eles querem é tocar em Jesus. Eles querem pegar Jesus. Eles querem poder acariciar o rosto de Jesus. E isso eles irão fazer através de quem? Através de mim, através de você. Quando a gente falar que o reino de Deus é chegado aqui em Rio Bonito, as pessoas precisam ver. E alguém já disse: se não tiver sinais e prodígios, não crereis. Isso significa dizer:
E quando a gente resolve carregar o fardo desse reino, nós estamos dizendo, cara, esse reino existe. E esse é um reino que subsiste para todo sempre, é um reino de autoridade, é um reino de poder, é um reino de cura, é um reino de transformação, é um reino de milagre, é um reino de humildade, de justiça, de amor, de afeto. Não um movimentozinho aparente que não transforma a vida de ninguém. Aqueles que dizem que uma experiência com Cristo traz transformação, deve ser um modelo para essa transformação. O que Deus está exigindo da gente é que paremos de falar de reino e que possamos viver como sendo realmente cidadãos desse reino, cara. Nós precisamos sair do domínio da teoria e entrarmos na prática, porque o que Jesus fez foi isso. O evangelho que ele pregou nos seus dias foi um evangelho de poder, foi um evangelho de sinais. Os oprimidos, quando viam Cristo, viam solução para a sua opressão. Os doentes, quando viam Cristo, viam solução para as suas enfermidades. Os problemáticos sabiam que Cristo estava, e não era um simples Cristo, era alguém que trazia o reino, era alguém que trazia uma nova legislação, era alguém que trazia um novo reino no ombro. Não era alguém que carregava a religião judaica como baluarte, não era alguém que carregava a carteira de membro pendurada no peito, não era alguém que andava dizendo que era dizimista e por isso o devorador não pegava, mas era alguém que vivia como cidadão do reino. Não era alguém que xingava quando tomava uma fechada no trânsito, não, mas era alguém que vivia realmente como sendo um ser celestial. E ele diz para a gente assim, quando ele olha em Mateus 6, Deus, ou o Pai, que seja feita a sua vontade aqui na terra, do mesmo jeito que essa vontade é feita onde? No céu. Ele está dizendo para a gente, olha só, você pode ter uma experiência nesse reino antes de você morrer. Tem como você viver os céus na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, antes de você morrer. E é por isso que ele diz, cara, que a sua vontade seja feita aqui, do mesmo modo que ela é feita lá. O que ele está nos chamando a atenção é que nós temos a possibilidade de trazer o céu para cá. E Paulo Cabernet vai dizer sobre bem-aventurado. Ele diz que não há uma tradução para a palavra bem-aventurado. E ele diz que bem-aventurado é um cara incelsado. Bem-aventurado é um cara que tem Deus na vida ao extremo. Sabe? Bem-aventurado é um cara que você olha para ele e você vê Deus na vida dele. E são esses tais, são essas pessoas ou qualidades de gente que irão herdar ou participar do reino de Deus. Deus não está nem um pouco preocupado na sua graduação aqui na terra, não está. Isso é bom para a sua manifestação, para a sua manutenção como vida, como ser, isso é bom. Mas diante de Deus nós não iremos apresentar os nossos diplomas. Diante de Deus nós não iremos apresentar quantas vezes nós lemos toda a Bíblia. Diante de Deus nós não iremos apresentar o relatório da secretária com as nossas frequências na escola dominical, não vamos. Diante de Deus nós não vai haver um anjo contador que vai fazer a conta de quanto você deu para a igreja toda a sua existência. Não! Só que tem gente achando que isso é uma realidade, mas não é. Não é.
mesma graça, do mesmo sofrimento de Cristo. Aí eu pergunto para você: você quer se parecer com quem? Você quer se parecer com Cristo? Você quer se parecer com o apóstolo? Você quer se parecer com o bispo? Com quem você quer se parecer? Com quem? Me fala com quem você quer se parecer. Obviamente com Cristo. Não é isso? E eu quero já te dar uma notícia: que querendo se parecer com Cristo, tudo que aconteceu com Ele vai acontecer com você. Vai no glória a Deus aí? Não vale nada, não falei. Por que dizer que nós somos participantes com Cristo quando Ele tem autoridade sobre os demônios? É mole. Quem não deixa essa demônia? Você imagina o que acontece com os 70? O cara está passando, ó. Vem um demônio no chão. Sai. Que marra! Pessoal, nem vem, cara. Aí eles chegam para Jesus, todo felizão aí. Senhor, caraca, nós invadimos lá, Guerra, meteu o pé, Jesus aí. Vocês estão de poder. Vocês não se alegram por causa disso, não? Vocês têm que estar felizes por ter o nome de vocês escrito no livro da vida. Aleluia! É uma felicidade. E entendo o nome escrito no livro da vida significa dizer que você faz parte dessa grande família. E essa grande família tem um pai. E esse pai está todos os dias nos aperfeiçoando para que possamos parecer com o nosso irmão mais velho. Sabe para quê? Eu vou tornar a te dizer. Para que do mesmo jeito que ele chorou, você chora também. Então, quando eu entendo que o reino de Deus é toda a dimensão que Deus domina, aquilo que Deus cria, aquilo que Deus tem, eu preciso entender que o reino de Deus não é só isso, mas também é toda a área da atuação divina. Todo o lugar ou local que nós exercemos o amor, a fraternidade, a justiça, é o reino de Deus. E quando eu compreendo isso, quando eu entendo isso, só me resta uma coisa: é me submeter à vontade, ao poder, ao senhorio dele. Permitir que não seja mais a minha vontade, mas que seja a vontade dele. Permitir que eu fale, como Paulo disse, cara, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cara, se nós estamos tendo um pouco de dificuldade de ter Cristo vivendo na gente, significa dizer que a gente precisa morrer. É fácil se parecer com Jesus. É só morrer. Porra! Porra, cara! Não é guerra? Quer lá? Vem no choque kill. Vem no choque kill. Sabe o que é isso? Esse vai te jogar no mistério. A galera que trabalha com raios aí, né? Um negócio assim, um amigo meu que me falou na hora lá, ele falou, eles entendem essa linguagem. Quando é curado no poço, eles pegam uma peça, não é isso, ó? Né? E eles não vão mais retirar aquela peça, eles pegam e estrangulam, é isso? Eles estrangulam, eles tapam o poço, não tem jeito mais de pegar aquela peça. Entende? É shock kill, é estrangular para matar. Quer se parecer com Jesus? Amém ou amém? Amém. Precisamos orar por prosperidade. Né? Ele já podia vir nós. Quer se parecer com Jesus? Quer se parecer com Jesus? Amém. Então diga bem alto: Senhor,
Vem me choque-tio. Vem me estrangular para me matar. Você está dizendo isso para mim? Você está dizendo para Deus que você está abrindo mão, sabe, do seu tênis de R$700. Você está dizendo para Deus que você está abrindo mão de gastar R$1.000 no cabeleireiro. Você está dizendo para Deus que você está abrindo mão daquela tua bermuda de R$950. Você está dizendo para Deus que você está abrindo mão do iPhone 6, do iPhone 8, do 10, do 50. Sabe por quê, gente? Vamos lá, vamos ser sinceros. Eu não creio no Evangelho que me faz triunfar, tirar onda com aqueles que não têm, e eu andando em cima de R$1.000, enquanto tem gente que não tem um sapato ou uma sandália de R$5. Eu não creio no Evangelho que me faz entrar e sair da igreja e da irmã que não tem dinheiro para ir no cabeleireiro, enquanto a minha esposa gasta R$700, R$800. Não creio nesse Evangelho. Não creio nesse Evangelho da ostentação gospel, que você precisa ter o mais caro. Não, você precisa ter o suficiente, e é por isso que Deus nesses últimos dias vai choque-kill a igreja dele. Vai. Deus tem que choque-kill geral. Deus tem que choque-kill geral. Deus tem que matar. Irmão, eu estou na fila, estou ansioso. Deus me mata. Me mata. Sabe por quê, irmãos? É vergonhoso. O meu pastor falou uma coisa na igreja e é verdade. Comumente tem gente te chamando de cristão por aí, não é? Você é cristão. Mas se você mesmo olhar para dentro de você, não tem nada de Cristo. E você sabe disso. Dentro desse ambiente religioso tem muita coisa de evangelho. Até mole. Até o ventilador aqui, ó, conspira a nosso favor. Aqui é mole. Olha a cadeira. Quando você senta, a cadeira está para fora. Aqui é mole. Só que lá fora, Deus sabe que você ainda é um opressor. Quem sabe você é um gerente, um chefe, e tem gente querendo trabalhar com um macumbeiro, mas quer te ver morto, não quer trabalhar com você. Quem sabe você é alguém que quando pensa em pedir dinheiro, todo mundo corre de você porque você é mau pagador, você não paga ninguém. Quem sabe? Isso significa dizer que está faltando Cristo na sua vida, está faltando Cristo na minha vida. E por que é que as pessoas ainda estão nos chamando de cristão? E ser cristãos é ser pequenos cristos, é ser representantes desse Cristo. E será que realmente eu sou? Será que realmente nós somos? E se temos dúvida, por que é que ainda estamos cantando e dizendo que somos do reino? Por quê? Antigamente eu ficava frustrado quando isso acontecia, sabe? Eu fui orientado que toda a minha pregação as pessoas tinham que dar glória. E quando isso acontecia eu ficava desesperado. Ninguém deu glória. Pois não. Eu sei que é assim mesmo. E hoje a minha oração é essa: que você saia daqui desesperado, você não consiga dormir, sabe? Que a galera do iPhone 6 compre um Samsung para você e um Samsung para o irmãozinho que está sem. A galera do sapato de R$800 compre um de 100 e compre mais 7 para distribuir. Porque é que a Bíblia diz para a gente que o nosso modelo de igreja, Atos dos Apóstolos, ninguém tinha falta de nada. E se você hoje fizer um censo, uma grande massa de gente que se afasta da igreja, foi por falta de alguma coisa. O que é que está acontecendo com a gente? O Espírito tem revelado a necessidade de
não é o mesmo Espírito hoje? É. Mas só que, ao contrário, os crentes de ontem queriam que Jesus voltasse no mesmo dia, ou no máximo no outro dia. Hoje não. Não vem com essa história que Jesus vai voltar, não. Não tem muita coisa para fazer, irmão. Tem seu marido que vai voltar, Tiago? Você imagina a irmã pela prova querendo casar no tempão? Mas não vi nunca ganhar uma piscada. No dia que ele ganhou uma piscada, meu profeta Jesus vai botar amanhã. Não vai não. Nós não queremos. Mas a galera naquele dia vivia assim, respirando. Vinde. Então ele vai voltar. E hoje não, nós queremos acumular. Porque se Jesus voltar, eu fico sozinho. Sozinho na terra. Mas essa é a nossa mentalidade. Seguidores de Cristo, cidadãos do reino. Só que a gente esquece que Jesus falou que o reino dele não é desse mundo. Não é desse mundo. Porque se fosse assim, ele dizendo que um monte de anjo aí eu lutava, me tirava da mão de vocês. O reino de Deus não é desse mundo. Mas por que é que a gente ainda insiste em viver como alguém que vai se acabar nesse mundo? Por que é que a gente ainda insiste em viver como se Deus é o cara que realiza todos os nossos desejos para a gente viver nesse mundo? Deus, para alguns de nós, é o gênio da lâmpada mágica. Só serve para realizar desejos, mais nada. Só que, gente, olha só, a realidade dos céus é outra realidade, é outra mentalidade. Tem gente querendo que realmente você viva assim. Tem gente querendo que você busque para você. Tem gente querendo que você seja egoísta. Tem gente querendo que você continue tirando onda, que você continue ostentando. Tem gente querendo isso. Mas Deus não quer isso. E é exatamente porque Ele não quer que Ele hoje está falando com você. E já começou a falar desde ontem, eu sei. Já começou a falar desde ontem. Eu acredito que Deus, eu nem sei se eu posso dizer isso, mas Deus está fazendo uma lavagem cerebral em você. A ponto de quando você chegar em casa ou no banheiro, você olhar no espelho e você mesmo não se conhecer. A ponto de você entender, cara, que foi muito bom esses teus 3 dias aqui. Amém. Porque em 3 dias Deus matou um tempo e ressuscitou outro. 3 dias. Aleluia. 3 dias. Se você não sabe, você é o presente de Deus para a sociedade onde você mora. Você sabia disso? Sabe? A tua sogra, o teu sogro, eles estão desesperados, ou eles estavam desesperados no dia. E Deus deu a você de presente para eles. A sua vizinha problemática, o seu vizinho infernal, você é o presente de Deus para eles. Porque a sua mentalidade é outra. A sua vida é outra. E quando você diz que realmente é a vontade desse rei que prevalece, você entende então que esse reino e esse rei está dentro de você. Porque não é mais a sua vontade, não é mais o que você quer, e sim o que ele quer. Então ele está dentro de você. E você entende e se submete a isso. Não, Senhor, eu quero a tua vontade. Eu quero fazer a tua vontade. Como o meu mestre Cristo me ensinou, eu preciso fazer o que o Senhor quer que eu faça. Você sabe que a Bíblia chama Jesus de segundo Adão. O primeiro Adão gritou bem alto: que seja feita a minha vontade. Que seja feito o que eu quero. Eu quero.
Mas o segundo Adão disse: não, Senhor, seja feita a tua vontade. Agora, o reino de Deus está em você como uma realidade interna. Agora, esta área de atuação é uma realidade externa. É onde Jesus entra e diz: cara, olha só, Lucas 4, o Espírito do Senhor Deus, Jeová, está sobre mim. Eu me identifiquei. Eu sei que a vontade dele tem que prevalecer e eu me submeti a essa vontade. Então, o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim. Porque o Senhor me ungiu. Para quê? Para rodar, para sapatear, para falar em mistério. Foi para isso? Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Ele me enviou para dar vista aos céus. Isso é o reino de Deus, é a sua área de atuação. E aonde é a área de atuação? É onde eu moro, é onde você mora, é onde eu trabalho, é onde você trabalha, é onde você estuda. Essa é a área de atuação desse reino, Eu fiquei muito feliz esses dias, quando eu fiquei sabendo da minha filha. Eu tenho uma filha de 15 anos, e ela falou do colégio dela, onde eles fazem culto no colégio. Alguns adolescentes se reúnem para cultuar ao Senhor no colégio. Não é uma tarefa fácil, você sabe disso. Você já foi adolescente. É complicado. Mas ainda assim, tem gente que entende a sua realidade. O que precisa, independente das forças, das complicações naturais e externas, que precisam levantar a bandeira. Porque nós estamos adaptados a viver num regime onde Deus separa uns e outros para fazer aquilo que eu poderia fazer, para fazer aquilo que você poderia fazer. Só que no reino de Deus é algo prático. E o Senhor levantou todos nós. O Senhor levantou criança, adolescente, jovem, senhores, para que os mesmos sejam instrumentos dele, para que os mesmos entendam que a vida deles, que o ser deles é de Deus. Só que mesmo assim, mesmo sabendo disso tudo, acontece comigo e com você o que aconteceu com os discípulos. E nesse capítulo onde eu pedi para que você abrisse, a Bíblia fala que Jesus ele recebe uma notícia. João Batista perdeu a cabeça. E por essa razão, Jesus junta os seus discípulos, e a Bíblia diz que eles vão para o deserto. Só que chegando lá, eles percebem que havia uma grande multidão. Um monte de gente que quem sabe não foi convidado por eles. Um monte de gente que quem sabe foram orientados a não ir. Mas ainda assim eles foram. E a Bíblia conta que num dado momento, no capítulo 14, no versículo 13, a Bíblia diz que no versículo 14, ao sair Jesus, viu uma grande multidão e cheio de compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Olha que interessante. Eles estão em outro ambiente. E o objetivo agora era meio que de fuga. Porque João Batista havia perdido a cabeça.
E aquela galera que estava acostumada a andar com ele poderia perder também. E quem sabe por causa sei lá, do medo, Jesus nos convida para ir para o deserto. Mas quando chega nesse lugar, ainda assim, Jesus olha para a multidão com íntima compaixão. Olha que interessante. Antes dele abordar para dizer está curado, antes dele pregar, a postura dele foi olhar com íntima compaixão. Jesus, um modelo de alguém que é um cidadão do reino, um modelo de alguém que nós temos que realmente seguir. Ele está nos ensinando agora que antes de qualquer abordagem, quando nós sairemos para levar esse reino lá fora, nós precisamos olhar com compaixão. E isso vale uma pergunta: por que razão você está aqui? Por qual razão você quer ir levar esse reino lá fora? Por qual razão? Porque da mídia? Porque se você tirar uma foto de um morador de rua, isso dá muita curtida no Face? Por isso? Porque você precisa atender a um apelo social, é isso? É porque você precisa ter resposta para quando alguém falar alguma coisa na escola bíblica dominical e você falar, não, eu fui lá, eu fiz, é para isso? Será que a sua motivação em estar aqui ou em querer ir é simplesmente para isso? E Jesus vem nos ensinar que não deve ser isso. Nós precisamos, ainda que no deserto, nós precisamos, ainda que fora da nossa área de atuação, olhar para a multidão com compaixão, gente. E o que está faltando hoje, naqueles que se propagam como cidadãos do reino, é compaixão. Está faltando compaixão. E compaixão é sofrer junto. Compaixão é desfrutar do mesmo sentimento. Compaixão não é sentir pena. Compaixão não é um simples assentimento por uma determinada situação, não. Compaixão é você se envolver. Compaixão é você chorar. Compaixão é você entender que está chorando, que está doendo. Compaixão é você abordar alguém em situação de rua e você não vê um mendigo, e você não vê um morador em situação de rua, mas você vê um ser humano, você vê um filho de Deus. Compaixão é você olhar para a garota de programa e não ver uma safada sem vergonha, mas ver um ser humano, mas ver uma mulher que quem sabe gostaria de ter um lar que você tem. Compaixão não é olhar para o garotinho que furta e dizer que realmente ele tem que ir para a cadeia, ele tem que sofrer, ele tem que pagar pelo que ele fez. Compaixão é você entender que ali está um ser humano traumatizado, ali está um ser humano que quem sabe não teve a mesma sorte que você, a mesma sorte que eu. Quem sabe ali está alguém que da pior forma possível está buscando chamar a atenção, está buscando dizer, ei gente, eu existo. Compaixão, gente, é entender que toda essa gente que são os protagonistas dessas mazelas que a gente vê por aí, são seres humanos. E o pior, na minha mentalidade religiosa, eu digo, o pior, que Jesus chama essa gente de ovelha. E o que é pior ainda, Jesus disse que essa gente são nossos irmãos. Sabe por quê? Ele, quando ensina aos seus discípulos a orar,
Ele fala, cara, quando você se direcionar a Deus, você diz Pai Nosso. Então, se o Pai é nosso, significa dizer que nós somos uma grande família. E ter compaixão é entender que quem está do outro lado é a sua família. E por ser da sua família, ele precisa da sua atenção. Ela precisa da sua atenção. Compaixão não é simplesmente, quem sabe, vamos nos reunir. Você come um bolo, você come um refrigerante, você traz um café, você traz um copo descartável, você traz um garfo, você traz um prato e vamos lá levar comida para eles. Compaixão não é isso. Isso a gente faz com muita facilidade, isso é ativismo. Compaixão é você compartilhar a sua vida com eles. Compaixão é você entender que tem gente ali que está comendo todo dia e está precisando simplesmente de um afeto, de um abraço. Está precisando que alguém olhe nos olhos, diga que é a gente, é importante. É o que aconteceu com um irmão que um dia desses de Natal, quando mesmo estava saindo da sua casa, com o seu carro, um morador de rua abordou e ele achou logo que o cara queria dinheiro, ou que queria comer alguma coisa. E o mesmo disse para o rapaz, não, eu não quero comer nada. Eu não quero seu dinheiro. Eu só quero um abraço. Hoje é Natal, eu não tenho família, eu só quero um abraço. Quantos de nós não passamos perto de pessoas assim? Quantos de nós não pegamos a nossa Bíblia, colocamos embaixo do nosso braço e vamos à igreja? E se tiver alguém à beira do caminho, a gente chuta para não impedir a gente de chegar ao culto. E chegamos aqui dentro, temos uma postura piedosa, a gente levanta o braço, a gente chora emocionado, cai lágrimas. Mas quando a gente vai embora, se tiver alguém sentado na calçada, a gente é indiferente para com eles. Se compaixão é compartilhar do sentimento alheio, eu quero te convidar agora a você compartilhar do mesmo sentimento de Cristo, cara. E o apóstolo Paulo falou, cara, que haja em você a mesma disposição, o mesmo pensamento, o mesmo sentimento que houve em Cristo. Nós não temos que ser parecidos com homem nenhum nessa terra, nós precisamos buscar ser parecidos com Cristo. Nós temos que se parecer com Ele. É vergonhoso. É vergonhoso. Sabe, eu tenho que ouvir um rapaz dizer que, irmão, tem gente que está passando ao lado da gente aqui na rodoviária, achando que eu vou roubar, irmão. Mas eu não quero roubar ninguém, irmão. Só quero uma atenção, cara. É ruim. Você já parou para você analisar sobre isso? E quantas vezes eu atrasado porque tinha que ir pregar, atrasado porque tinha que ir dirigir um culto, atrasado porque tinha que fazer algum serviço no templo, eu deixei para depois, ou simplesmente passei por cima. Quantas vezes porque eu precisava rebocar a parede da minha casa, porque eu precisava colocar um piso na minha casa, porque eu precisava fazer alguma coisa para mim, eu esqueci do alheio. E Deus precisou falar para mim o seguinte, cara, olha só, a sua casa está maneira, mas a minha casa está de qualquer jeito, a minha casa está sem dente, a minha casa está sem comida, a minha casa está com o cabelo caindo, a minha casa está sem teto, está com a roupa suja, a minha casa não tem uma cadeira para se sentar, a minha casa não tem um cobertor para cobrir no frio, a minha casa está com fome. E nós estamos saindo por aí batendo no peito que somos cidadãos do reino.
E a solução que sou eu e você estamos passando todo dia perto. E aí sabe o que Deus tem que dizer para a gente? Fariseus hipócritas. Porque no versículo 15, alguém diz para Jesus assim: Senhor, a hora já está avançada, manda essa gente embora, para que eles vão e comprem comida para eles. Aparentemente, né, o cara estava preocupado, né, com as mulheres, as crianças, os idosos que estavam ali, não é isso? Só aparentemente. Como eu disse para você, João Batista tinha perdido a cabeça. Agora, para pensar, alguém morrendo ou passando mal com fome, perto de Jesus e os discípulos, o problema que não iria dar para eles. Na verdade, eles não estavam preocupados com o povo, eles estavam preocupados com eles. Na verdade, eles não estavam nem aí para o povo, porque quando o menininho chega lá com 5 pães e 2 peixinhos, a primeira coisa que Pedro fez foi: perdeu, meu irmão. Perdeu. Eles não estavam preocupados com ninguém. Além da questão da fome, tinham medo de perder a vida. E a gente, como discípulos do Senhor? Será que nós não somos assim também? Será que a vida que levamos é de fato isso que nós queremos apresentar para o nosso Deus? Será que quando eu me arrumo em casa e coloco a minha melhor roupa, é realmente para Deus? Será que quando eu venho ensaiar, ou quando eu vou para a minha igreja ensaiar, para cantar perfeitamente é para Deus? Eu quero simplesmente apresentar um show para alguém? Será que realmente a minha aparência é para Deus, gente? São coisas que nós precisamos começar a pensar. Porque diante de uma vida litúrgica e religiosa, Deus vai falar através disso aí: olha só, esse meu povo, era povo dele, tá? Meu povo me louva com os seus lábios, mas o coração deles estão longe. Longe. Gente que guardava o sábado, gente que adorava os dias de festa, gente que sacrificava anualmente, Deus falar para eles que o coração deles estava longe, e realmente estava. Sabe por quê? Porque eles iam no dia que tinha que ir. Eles faziam o que alguns homens mandavam fazer. E hoje até mesmo o nosso culto é assim. A gente levanta a mão quando pedem para levantar a mão. A gente fica em pé quando pedem para ficar em pé. A gente fica deitado. A gente se sacode quando alguém pede para fazer. Não é assim? A nossa musicalidade, vocês me desculpem eu falar, isso é um lixo. A música hoje é: vai lá, avisa para quem falou da minha vida, diga que eu estou de pé. Olha só, um fofoqueiro pedindo para o outro fofoqueiro falar para o outro fofoqueiro que ele está de pé. Quem te viu passar na prova, olha o espírito de vingança. Quem te viu passar na prova não te ajudou? Quando vê você na bênção, tá lascado, espírito de vingança. E a gente está falando que isso é coração. A gente está cantando isso para o nosso Deus. Enquanto a letra fala com as nossas necessidades, a gente chora. Sabe? Você já colocou lenha verde no fogo? Nunca colocou? Coloca para você ver. Começa a chiar, lenha verde, começa a chiar. E sai uma águazinha.
tinha cara de pau de orar, dizendo: Senhor, dai-nos um culto abençoado. Mudou o papel, quem tem que dar um culto agora é Deus, não é a gente mais. Mudou. É esse o estilo de vida cristã que nós estamos levando. Nós vemos para a igreja, o culto começa às 7, chegamos às 7h30, mas às 9 tem que terminar. Ou se eu chego 10 para as 7, 10 para as 9, eu tenho que ir embora. Porque a gente acha que estamos quebrando o galho de Deus, vindo aqui ficando 2 horinhas, miseráveis 2 horinhas, e depois a gente vai para casa assistir Big Brother, assistir o Fantástico, e a gente quer ser cheio de Deus. Aí sabe o que Deus tem que dizer? Hipócritas. Fariseus hipócritas. São duras palavras. Mas um dia alguém falou: Senhor, eu não tenho como ir embora. E as palavras são duras. Mas só o Senhor tem a vida eterna. Aparentemente eles estavam preocupados. E muitas vezes, aparentemente, nós estamos preocupados. Aparentemente, somente. Porque na realidade a nossa preocupação é com a gente. O louvor tem que falar comigo. A palavra tem que falar comigo. A oração tem que ser para mim. Se não for o irmão que eu gosto de ouvir cantar, o louvor não está bom. Se não for o irmão que eu gosto de ouvir pregar, a pregação não está boa. Se não for o pastor, não está bom. Se não for o obreiro, não está bom. Aparentemente, eu estou preocupado com o povo, mas na verdade a minha preocupação é comigo. E o reino de Deus não tem isso, gente. O reino de Deus não tem isso. Nesse lance de hipocrisia, eu preciso ainda dizer para você, quando Jesus está na casa de Jairo, e a mulher entra na sala, e a Bíblia diz que ela derrama, ela quebra o vaso, e derrama o líquido, e alguém diz: que desperdício, nós poderíamos vender isso tudo e dar para os pobres. Em outras palavras, Jesus disse: deixa de ser hipócrita, não dá para o pobre nada. O pobre está todo dia com você, e você não faz nada para os pobres. Essa mulher aí fez uma parada muito maneira, e aonde o evangelho for pregado, a galera vai se lembrar dela. Aí eu fico pensando, que realmente o que eu dou, o que eu vendo, será que realmente é? São questões que nós precisamos. Aí alguém vai dizer ainda assim: Senhor, manda eles embora. Manda eles embora para cá, fechou tudo. Aí Jesus vai dizer assim: olha, não convém que eles vá. Dai-lhe voz de comer. Não convém. Não, eles não podem ir embora. Aí quem sabe alguém diz: mas nós não os convidamos. Não convém. Quem mandou ele pedir conta do emprego? Quem mandou ela ter essa renda de filho? Quem mandou ele comprar? Quem mandou ele vender? Quem mandou ele fazer? Mas Jesus está falando: não convém que ele vá. Dai-lhe voz de comer. A responsabilidade por sanar a necessidade da comunidade é nossa.
marido é preguiçoso. Não interessa nada disso. O que interessa é que você tem que dar de comer. Ou é história quando você diz que o que você tem não é teu? Mas você conversa fiada isso, não é não? Você conversa fiada. A gente fala com o filho, né? Mas assim, não tem o que eu tenho é meu, é teu. Mas quando Deus manda você dar o que é dele, você fala, não. Não, porque fulano não podia trabalhar, né? Fulano vai me fazer de bobo, mas não é teu. Está querendo mandar no que não é teu. Não é isso que acontece? E o lance do carro? Eu vi o lance do carro? Propriedade exclusiva de Jesus. Eu já vi. Ó, foi Deus que me deu. Vou dar um culto de ação de graças a Deus. O pastor consagra para Deus. E quando está chovendo, não pode entrar não, não está com o irmão está com o pé cheio de lama, vai sujar meu carro. Eu já vi passar pelo irmão em dia de chuva no ponto de ônibus, chegar no culto, ajoelhar e ainda orar para Deus trazer o irmão. Não é de Deus nada. Não é de Deus, cara, não é pecado a gente falar, Senhor, olha só, eu quero uma família. Eu quero uma família, não, Senhor. Mas é o seguinte, Senhor, me dá dois. Eu vou usar só para minha família e o outro. Vou disponibilizar a sua obra. É isso. Seja sincero. Aí Deus vê a tua sinceridade e não te dá nenhum. Mas você está sendo sincero. Não é? Melhor que você querer dar a volta em Deus, falar que é para a obra e depois você. Fala para Deus. Tem gente que vai nem orar assim mais, né? Aí, pode comer. Tem um monte de gente que está faminta. Famintos por um afeto. Famintos por um abraço. Gente que nós poderíamos sair de todos os cultos sem gastar nada, simplesmente para ir abraçar. Como eu vim cá? Vou te dar um abraço. Depois daquele evangelismo, o rapaz falou, cara, eu achei maneiro vocês não dão folheto, vocês abraçam a gente. Vocês abraçam. Na moral, não tem nem como sair. Eu tinha um fortão lá acima, ele me enquadrou no canto. Deu uma enquadrada, cara. Mas tá assim, sabe? Tem um monte de gente que está falando por isso. Um afeto. E nós não temos coragem de fazer isso. Estamos cheios de coisas particulares. Ah, irmão, eu estou precisando de um abraço. Mas olha só, o útil é agradável. Você que está precisando, abraça. Você vai ver que você também vai ser abraçado. Nós precisamos abraçar. Nós temos uma igreja linda como essa e às vezes nós não utilizamos esse espaço. Acaba o culto, a gente vai todo mundo para casa. A gente não olha nos olhos. Não compartilha de uma fofoca. Mas olha com uma fofoca, assim é bom. Sabe? Fofoca está escondido. Sabe, não está sabendo. Todo dia vai chamar. Ó, convive. Não estou estimulando a fofoca. Não, brincadeira. Mas, nós precisamos. Tem um monte de gente com fome. E o que é pior, tem gente do nosso lado. Um dia eu estava na igreja aí, chegou um irmão e do nada eu me levantei, eu olhei para ele, fui dar um abraço nele, o cara chorou, começou a chorar. Não, cara, eu estou mal. Sabe, eu hoje pequei, cara, eu não imaginei que ninguém me abraçaria hoje. E eu falei para Deus, cara, se realmente ele me amasse, ele usasse alguém para me abraçar. Olha só isso. Você sendo laranja de Jesus? Está vendo?
porque o cara não investe na saúde, cara. A responsabilidade disso é nossa. Você que é professor, é professora, está faltando um reboco lá no colégio? Chama os homens dessa igreja, leva ele lá. Chama ele, leva ele lá. Está faltando pintar o seu colégio? Não mete a cara para fazer protesto, não. Não, você não precisa fazer isso. Chama a comunidade dos santos. Olha só, gente, nós precisamos pintar a escola. Vai para lá, pinta. Sabe por quê? Porque a responsabilidade é sua, não foi à toa que Deus te colocou lá, não. Deus poderia colocar uma outra pessoa, mas Deus colocou você, porque Deus quer mudar a história daquele lugar. Porque aonde você chega, o reino de Deus tem que chegar, cara. Sabe? Se tem gente com fome, não reclama, não. Junta com a galera aí. Leva lá. Porque Jesus falou bem claro, dai voz de comer. A responsabilidade de vocês. Aí, alguém falou assim, Senhor, o senhor está ficando doido? Só tem 5 pães e 2 peixes. E o que nós temos aqui não dá nem para a gente. Como é que a gente vai compartilhar? Eram mais de 5.000 pessoas. 5 pães e 2 peixes. Não tem como, Senhor. Aí é interessante. Aí Jesus fala assim, ó, me dá aqui. Coloca na minha mão. Entendeu? Você não precisa, para de ficar orando para Deus te dar muita condição. Ele não vai dar. Você precisa colocar o pouco que você tem nas mãos dele. Para de administrar o seu salário como sendo você o administrador. Não! Coloca nas mãos de Jesus. 5 pães e 2 peixes na mão de Jesus alimentou uma multidão. 10 pães e 8 peixes na minha mão, só dá para mim e minha família. Na sua mão, só dá para você e para sua família. Mas nas mãos de Jesus, outros 500. Ele multiplica. Sabe? Ele faz com que cresça o seu recurso. Nós vamos orar para Deus enviar muito recurso e Ele não vai enviar. Porque o recurso que nós temos nas mãos, nós ainda não colocamos nas mãos dele. E para ele enviar muito recurso, nós precisamos colocar um pouco nas mãos dele, para que daí ele multiplique. Só que a grande questão é que não queremos colocar o nosso pouco nas mãos de Jesus. Porque Jesus é maluco. Para Jesus pegar o pouco que você tem e dar tudo para os outros e deixar ele ferrado, puxa. E nós somos perseguidos por um demônio chamado medo da falta. Nós temos medo de faltas para a gente. E é por isso que a gente não coloca nas mãos de Jesus. Nós temos medo de ficar perto. É por isso que não colocamos o nosso carro nas mãos de Jesus. Nós ficamos com medo de ficar desabrigado. É por isso que não colocamos a nossa casa nas mãos de Jesus. Mas vou contar uma história para você rapidinho. A minha pastora, uma mulher de Deus. Mas uma mulher, ela comprou um Gol. Geração 3, eu acho, na época. Top. A Lourdes, ela era assim. Lourdes, nós precisamos pegar alguém em tal lugar. Ela só gritava, quem tem habilitação? Eu. Toma, vai. Lourdes, nós precisamos fazer isso. Quem tem habilitação? Toma, vai. Um dia nós inventamos de evangelizar na Mangueira. Eu moro lá em Parada Angélica. Não sei se alguém conhece lá, Parada Angélica do Caxias. E vamos evangelizar na Mangueira. O carro da Lourdes novinho. Aí eu pensei, vamos falar para o fulano que o carro dele é um pouquinho mais antigo e o cara não vai ter dificuldade de emprestar. Certo? Mas não, esse cara não quis emprestar. Vamos falar com o outro, não quis emprestar. A Lourdes ficou sabendo que queríamos evangelizar e já falou, estou aqui na igreja, vem aqui, me deixa em casa e pode ir. E todo mundo falando que era uma maluquice. Mas só que não era só com a gente, com todo mundo ela era assim. Ela é assim. Um certo dia, o cara entrou na casa dela, assaltou.
assaltou a casa dela e levou, sabe o quê? O carro. Logo o carro. E eu pensei, cara, ela vai entrar, né? Vai pirar. Mas não. Quando a Lourdes chega à noite na igreja, ela diz, quando eu ganhei esse carro, na verdade eu já sabia que era de Deus. Mas eu mais uma vez entreguei esse carro nas mãos dele. O carro é meu. Quem roubou, na verdade, roubou a Deus. Está na mão dele. No outro dia, mandaram ir buscar a pastora, porque o carro estava lá na comunidade e o cara que roubou a casa dela e pegou o carro estava amarrado lá. E ela chegou, orou pelo cara, orou para quem ele queria matar o cara. Enfim, ninguém morreu. O carro foi devolvido para ela. E o cara disse o seguinte: pastora, vou dizer um negócio para a senhora. Esse carro só está na sua mão porque esse carro não é teu. Ele só falou isso. E ela sorriu. Eu sei, meu filho. Entrou no carrinho dela e foi embora. Qual é a lição que a gente tira disso aqui? Quando você acha que o que você tem é seu, sabe o que Deus faz? Deus diz para você: toma conta, guarda, lava, passa, se vira, é teu. Agora, quando você coloca nas mãos dele, aí Deus fala: nós vamos guardar, nós vamos limpar, nós vamos cuidar. E é por essa razão que ela não perdeu o carro dela. Aí tem alguém, quem sabe, entre a gente, ou que vai ouvir isso: mas irmã, eu fiz a mesma coisa que ela e meu carro foi roubado mesmo e ninguém me devolveu. E aí? Sei lá. Sei lá. Você me entregou na mão de Deus? Se vira com Deus. Não, irmão. E ali, Deus, ele é tão lindo que a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel. E Deus, quem sabe, tinha completa noção que você realmente, ou que a pessoa precisava passar por isso. E eu tenho certeza de uma coisa: alguma coisa está comigo. Amém? E uma coisa eu vou dizer para você: que tem o seu coração disponível para Deus, que tem a sua vida entregue para Deus, para você que entendeu que você precisa abrir mão do seu eu para viver o eu de Deus. Ele falou: cara, olha só, aquele que abrir a mão ou perder a sua vida por amor de mim nessa vida, lá vai achar. Agora, aquele que não quer perder, aquele que não quer abrir a mão, vai perder a sua vida. Então é muito melhor a gente achar, não é? É muito melhor a gente falar de um reino que a gente vive de fato. É muito melhor a gente entender que nesse reino Jesus quer diminuir a nossa hipocrisia. Jesus quer somar as responsabilidades. E Jesus quer dividir os nossos recursos. Chega do metanoia, do iluminar, ter que ouvir que o tráfico de drogas gastou 13 mil reais para fazer uma festinha para criança, para pagar de bom samaritano, enquanto a gente tem que ficar catando fichinha, pedindo. Aí tem um irmão com um saquinho de bala, achando que está fazendo muita coisa. Chega disso, cara. Está na hora da gente entender que somos cidadãos do reino, e como sendo cidadãos do reino, nós iremos sentir o que Cristo sentiu, nós iremos compartilhar da nossa vida com Ele. Está na hora da comunidade, seja de onde é que for, não precisar de se humilhar para político nenhum, por causa de uma bala, por causa de um reboco na parede. Chega disso, porque a resposta para essa sociedade sofrida está sentada aqui hoje. É você, sou eu, somos nós.
agora. Amém? Fique de pé. Para não virar praxe, esse lance de vem na frente, abraça o irmão. Eu quero convidar você agora para que você crie agora um ambiente secreto. Você entende? Secreto, sabe? Um ambiente secreto. E para que você fale para Deus se realmente você está disposto a ser resposta de Deus para essa nação. Sabe? Para que você fale para Deus se realmente você quer ser as vistas dos cegos. Se você quer ser as pernas daqueles que não andam. Reflita se você quer isso. Reflita se realmente você quer gerar vida onde há morte. Reflita. Sabe por quê? No último evangelismo que tivemos juntos, nós nos reunimos para orar. E uma das palavras que Deus colocou no meu coração foi a seguinte: nós estamos na comunidade. O evangelismo é simples. Se houver fogos, vocês não se preocupem. Se houver troca de tiro, também não. A gente se encosta pro canto, fica tranquilo. Se a gente vê alguém sendo arrastado para morrer, a gente entra no meio e tira. A gente entra no meio e tira. Se tiver batendo em alguém, a gente entra no meio e tira. Sabe por quê? Porque nós entendemos que saindo meia-noite, 2 horas da madrugada, nós somos luz. E o que queremos proclamar quando chegarmos lá é que o reino de Deus chegou. E aonde é o reino de Deus na vida? Se imperava a morte, agora vai imperar a vida, é ou não é? E realmente foi assim que aconteceu, né? Praticamente a gente pode dizer que 2 pessoas iriam morrer naquela noite. Uma mulher e um outro rapaz. E Deus usou as nossas vidas para entrar no meio, literalmente. Mas como assim, irmão? Sei lá, não sei. Aconteceu. Deu uma checa. Mas alguém diz assim, cara, mas isso é loucura, cara, você corre risco de morte, você pode morrer. Até brinco com a minha esposa, estou indo evangelizar, tá? Posso não voltar, hein? Fica assim. Ah, é verdade, a gente vai e não sabe se morre. Não é isso? Mas nós entendemos que nós queremos ser instrumentos de Deus, sabe? Nós queremos parar de falar, ou nós já estamos caminhando para parar de falar e começar a agir. Para de falar, comece a agir, mas entenda a gravidade. O que Jesus está fazendo é compartilhando com você tudo o que aconteceu no ministério dele. Ele teve que enfrentar leões, ele teve que morrer para que outros vivessem, e assim também acontece e vai acontecer com você. Mas cara, vocês sofrem, é arriscado. Mas e daí? Humanamente falando, a gente tem medo, temos medo, nós somos seres humanos. Mas há uma chama que arde, cara, dentro da gente. Há um fogo
levar uma vida de teoria somente. Não, Senhor, eu quero te ver. Eu quero te sentir, Senhor. Eu quero te pegar. Eu quero poder realmente falar do quanto o Senhor é bom. Eu quero poder desfrutar, cara, de ver pessoas sendo tiradas literalmente da morte e vindo para a vida. E Deus vai fazer isso com você. Deus vai fazer isso através de você. O que Deus está falando hoje, cara, que é Atos 29. Quem escreve é você. Eu não posso falar que uma nova Bíblia